Olá, boa noite. O TN já está no ar. Vamos ver os destaques de hoje. Polícia Civil faz perícia em toda a área da creche onde aconteceu um surto de diarreia aqui em Vila Velha. O caso das jovens que aparecem segurando armas em Morro de Vitória. Uma delas afirmou na internet que estava gravando um videoclipe. Quando vê o magrelo faz o sinalzinho da 12. Para de doce, a 12 para de doce. Prefeito da Serra fala sobre processos abertos contra ele por vereadores do município. Aconteceu essa semana uma tentativa de golpe para caçar o prefeito eleito democraticamente, o prefeito considerado a cidade mais transparente do Brasil. E ainda, a cada 45 segundos, uma pessoa sofre acidente de trabalho aqui no Espírito Santo. Tudo isso no retorno do Tribuna Notícias. Não saia daí, é rapidinho. A creche particular, onde começou o surto de diarreia em Vila Velha, passou por uma perícia da Polícia Civil. Até agora, uma criança morreu e 17 pessoas apresentaram sintomas da doença. Esse é um caso raro, agressivo e pode ser o primeiro no Brasil. Os peritos ficaram mais de 7 horas dentro da creche, que fica no bairro Praia da Costa. Todas as áreas foram periciadas. Os policiais recolheram vários objetos, inclusive tubos de pasta de dente. Todos os materiais vão passar por exames laboratoriais. O delegado responsável pelo caso também esteve no local, mas não repassou nenhuma informação para a imprensa. A investigação ficará por conta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Segundo especialistas da área da saúde, esse surto de diarreia causado por uma bactéria pode ser o primeiro no Brasil. A Secretaria Municipal de Saúde alertou sobre a evolução da bactéria. Ao todo, são 17 casos de pessoas que tiveram diarreia e febre. A suspeita é de que elas teriam sido infectadas por uma bactéria existente na água desse chafariz. O surto começou há 2 semanas e na última quarta-feira, uma das crianças internadas morreu. A creche continua fechada por tempo indeterminado. Os responsáveis disseram que vão desativar o chafariz. Mesmo assim, a Polícia Civil vai investigar se houve negligência por parte dos proprietários. Olha, o resultado da perícia deve ser divulgado em até 20 dias. E a Prefeitura divulgou que mais 5 pessoas, além das outras 17, estão sendo monitoradas pelo município. O caso das jovens que apareceram num vídeo segurando armas no Morro de Vitória. Numa rede social, na internet, uma delas disse que participava de uma gravação de um videoclipe. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Keila Lopes. Boa noite, Keila. Olá, Isabela, boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, uma das jovens publicou aí numa rede social que essas imagens foram gravadas durante a produção de um videoclipe. Ainda na rede social, as meninas comentaram que foram contratadas para participar desta produção e que as armas usadas ali durante a gravação não são verdadeiras. Mas este caso passou a ser acompanhado pela Polícia Civil e, de acordo com o delegado Fabrício Dutra, sim, as armas não são verdadeiras, são aquelas usadas em jogos de airsoft e paintball, mas o caso aí segue acompanhado pela Polícia Civil. O delegado responsável pela Delegacia de Narcóticos comentou sobre o que pode acontecer com as jovens que aparecem nessas imagens. Vamos acompanhar. Essas imagens chegaram através das redes sociais, né? Fazemos um trabalho intenso de investigação nas redes sociais, analisamos as imagens, chegamos à conclusão que ali inicialmente poderia ter algum tipo de crime, né, na nossa previsão legal, e vamos identificar, qualificar essas jovens para que elas compareçam ao departamento, para que dê esclarecimento. Podemos perceber que se tratam de armas importadas, né, utilizadas na prática de alguns esportes, mas que demandam autorização do Exército, e vamos entender o contexto de que foi feita essas fotos e filmagens. Não descartamos nada, desde a apologia ao crime, a receptação, contrabando dessas armas e também a associação para o tráfico. Quando se fala ali Tudo 12, é uma área do tráfico do Bonfim, do Complexo da Penha, dominado por 2 traficantes de alcunha, Marujo e Vaninho, a qual nós estamos atrás e esperamos que a população nos ajude na captura desses 2 criminosos extremamente violentos.
Isabela, a nossa produção entrou em contato com uma das meninas por meio aí da rede social. Até o momento, esta jovem ela não se pronunciou sobre esse assunto e a Polícia Civil também atualizou as informações sobre este caso durante a tarde de hoje. A Polícia Civil disse em nota que continua o trabalho para identificar as jovens que aparecem no vídeo e assim que identificadas, elas serão solicitadas a comparecerem à delegacia para prestarem depoimento. A gente continua acompanhando este caso. Isabela, é com você. Obrigada, Keila, pelas informações e temos uma nota mais atualizada ainda que uma das jovens esteve na delegacia hoje à tarde. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Olha, e por falar em ostentação de armas, ontem nós mostramos que um fuzil de guerra foi apreendido no Morro de Vitória. Especialistas afirmam que num confronto em que esse tipo de arma é utilizada, pode aumentar ainda mais os riscos para a população. Encontrar armas de alto poder de fogo tem se tornado comum no estado. Só neste mês de março foram 16 armas apreendidas em operações da Polícia Militar na Grande Vitória. Armas longas, submetralhadoras e, mais recente, nessa segunda-feira, no Morro do Macaco, encontraram 2 fuzis AK-47, um armamento de guerra. O presidente da Associação de Cabos e Soldados da PM afirma que essa é uma prova de que o poder de fogo dos criminosos aumentou. A apreensão de um armamento como o AK-47, por exemplo, é extremamente preocupante para nós, né? Porque mostra que um armamento é utilizado em guerras e trazido através desses traficantes, desses bandidos, para um combate em área urbana. As armas foram encontradas durante um patrulhamento na região de Tabuazeiro. Polícia e bandido trocaram tiros, mas ninguém ficou ferido. Os traficantes fugiram e deixaram as armas para trás. Se elas fossem usadas em confrontos como esse, elas poderiam causar um grande estrago, como explica um especialista em segurança. Um tiro desse pode atravessar 4, 5 pessoas, um único disparo. Ele pode furar paredes de residência e acertar as pessoas lá dentro com a maior facilidade. São armas para furar bloco de motor, para furar metal. O AK-47 é um fuzil de produção russa. Sendo assim, essas armas chegam até o nosso estado pelas fronteiras. Chegam por nossas fronteiras terrestres, por nossas fronteiras marítimas, em alguns casos até via aérea. E essa é uma atribuição específica e exclusiva da Polícia Federal. É preciso que se tenha uma política de segurança de uma forma visando um lado de integração das forças policiais, um trabalho conjunto entre Polícia Federal, Rodoviária Federal, as próprias polícias civis e militares dentro de uma integração, traria hoje um resultado muito maior para nós, né? Algumas divisões especiais da Polícia Militar utilizam armamento tático, como submetralhadoras e rifles. Mas uma troca de tiros dentro da cidade, em que são usadas armas de grosso calibre, algumas feitas para a guerra, tem consequências graves. Se o bandido ele errar um tiro desse, se ele acertar em uma direção que tenha pessoas, vai causar muitos danos. E essa é a preocupação, inclusive, da polícia, em não provocar esse tipo de enfrentamento. Olha, a Secretaria de Segurança do Estado disse que as polícias civil e militar trabalham integradas e que vai criar uma delegacia especializada em investigar a atuação de traficantes de armas aqui no Espírito Santo. O governo anunciou redução no número de assassinatos no estado nos 3 primeiros meses deste ano. Foram 283 mortes registradas entre janeiro e março deste ano. No mesmo período do ano passado, foram 327 assassinatos. A redução é de 13,5%. De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado, o menor nos últimos 23 anos. Já a taxa de homicídios contra mulheres diminuiu em 26%. 37 municípios capixabas não registraram homicídios este ano. A Justiça determinou a suspensão de uma investigação de uso irregular de dinheiro público na Serra. A denúncia gerou 8 processos contra o prefeito Aldífax Barcelos. Segundo o prefeito da Serra, Aldífax Barcelos, o problema teve início em fevereiro, durante o processo de contratação de uma empresa de limpeza pública, celebrando uma parceria público-privada. De acordo com o prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores teria solicitado ter uma participação, o que teria sido negado pelo prefeito. Aconteceu essa semana uma tentativa de golpe para caçar o prefeito eleito democraticamente
prefeito considerado a cidade mais transparente do Brasil. Por que tudo isso? Por insatisfação pontual do presidente da Câmara da cidade da Serra, onde fez alguns pedidos para o prefeito não aceitou, negou os pedidos. Um deles, a interferência dele no processo de licitação do PPP do lixo. Eu não permiti isso, eles fizeram, liderado por ele, uma mudança de um projeto de lei para ele ter interferência nisso, eu não aceitei, anulei. Desde então, segundo Aldifas Barcelos, ele teria começado a sofrer perseguição. Uma denúncia foi feita por um ex-funcionário da prefeitura, que seria cargo comissionado. O texto denuncia que o prefeito seria responsável por coisas como desequilíbrio nas contas públicas devido ao déficit orçamentário e contratação de despesas nos 2 últimos quadrimestres de mandato sem disponibilidade financeira para o pagamento. Essa denúncia, de acordo com Aldifas, gerou 8 processos contra ele. Com base numa denúncia de um ex-cargo comissionado da própria Câmara, contendo somente uma folha, sem nenhuma comprovação, sem nenhum documento. Graças a Deus, a Justiça no dia de ontem, ela eliminou todo esse risco que a cidade poderia acontecer, onde ela trancou, onde ela paralisou esses 8 processos que o presidente da Câmara fez contra o prefeito Aldifas. O prefeito finaliza afirmando que está sendo vítima de um golpe e, por se sentir ameaçado, solicitou segurança ao governador do estado. Infelizmente, apesar de 10 anos como prefeito nunca ter andado com segurança, eu agora sou obrigado a andar por segurança. A gente conhece o histórico aqui no nosso estado, também o histórico da minha cidade da Serra, então é bom a gente prevenir, até em função da minha família, eu estou sendo obrigado a fazer isso. A Justiça determinou que os processos sejam suspensos até que o caso seja analisado e estipulou multa diária de R$ 5.000 caso a ordem não seja cumprida. A Câmara de Vereadores do município afirmou que vai obedecer à ordem judicial e a encaminhou para a Procuradoria da Casa para que tome as devidas providências. As investigações da suposta morte do agressor da vendedora Jane Querubim no sul do estado. A Polícia Civil confirmou que o resultado do laudo cadavérico do corpo encontrado em Dores do Rio Preto aponta para suicídio. A morte foi provocada por asfixia mecânica e não há evidências de sinal ou vestígio de ação violenta. Agora a polícia espera a conclusão do exame de DNA do corpo para confirmar oficialmente se é ou não de Jonas do Amaral. Jonas é acusado de ter espancado e desfigurado a vendedora Jane Querubim no começo do mês passado. Está preso no quartel de Maruípe, em Vitória, o soldado que agrediu um comerciante e atirou dentro de um bar em Jardim Camburi. O militar não concordou com o valor da conta. A combinação álcool e arma de fogo quase terminou em tragédia neste bar em Jardim Camburi, Vitória. No começo da madrugada de hoje, um soldado da Polícia Militar de 34 anos se envolveu numa confusão com o proprietário do estabelecimento e efetuou disparos dentro do lugar. O policial, na companhia de amigos, bebia cerveja e jogava cartas. O proprietário não quis gravar a entrevista, mas topou conversar com a gente. Ele nos contou que foi vítima de agressão e de coronhadas na cabeça. Inclusive, ele está com hematomas espalhados por todo o corpo. O proprietário disse ainda que o policial militar apresentava sinal de embriaguez e, junto com outras 3 pessoas, consumiu aqui 16 garrafas de cerveja. E que quando chegou a conta, o militar não concordou muito com o valor. Ainda assustado, o dono do bar contou também que achou que fosse ser morto, já que por diversas vezes teve a arma apontada contra ele. O militar foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo, ameaça e lesão corporal. Ele já foi encaminhado ao presídio. Em nota, a Polícia Militar disse que não compactua com este tipo de comportamento que coloca em risco a vida de outras pessoas e que os fatos serão apurados via processo legal. Pois é preciso mesmo mais de que uma nota, já que este não é um caso isolado. É mais um policial disparando em bar na Grande Vitória. Olha, você vai ver agora o depoimento dos pais desses 2 garotos aqui na tela. São pessoas que não fazem parte da mesma família, mas que compartilham hoje de um sofrimento em comum. A mãe dele abandonou ele quando ele era bebezinho, tinha uns 2 meses. A gente deu muito conselho, eu e a avó dele, a gente falou
das coisas que ruim que o mundo tem para nos oferecer coisa ruim, coisa boa. Só que ele não ouviu a gente. Agora está parando aí, ó, nessa situação. Eu já esperava, entendeu? Pelo pior, porque falta de aviso não foi. Tanto eu avisei, minha esposa avisou, a avó avisou, não escutou. Ele começou quando ele conheceu uns pessoal da escola lá, entendeu? Ele começou com... Aí começou a sumir dinheiro dentro de casa. Aí eu fui arrumar o quarto dele, eu achei várias porcarias, entendeu? Então, ele se achava o dono, né? Cresceu, queria... Às vezes, não era eu que mandava nele, ele que mandava em mim, queria mandar em mim, então eu não aceitei. Aí, botava eu contra minha esposa, falava que o dinheiro era ela que pegava. É muito triste, né? Olha, os 2 adolescentes foram mortos durante um intenso tiroteio que aconteceu em Cariacica. O crime aconteceu no bairro Retiro Saudoso. Os corpos de Eliseu Correia Santana, de 17 anos, e Leonardo Amaral Pereira, de 16, foram encontrados no começo da manhã. Moradores ouviram muitos tiros ontem à noite, mas com medo ninguém saiu de casa para ver o que tinha acontecido. De acordo com a Polícia Militar, existe uma disputa entre traficantes de Graúna e Retiro Saudoso. Mais de 40 cápsulas de munição foram recolhidas do local. As vítimas também estariam praticando pequenos furtos na região. A Polícia Civil diz que até o momento nenhum suspeito foi preso, mas o caso está sendo investigado. Olha, a gente faz um rápido intervalo, na volta te contamos os detalhes da campanha que quer reduzir a quantidade de acidentes de trabalho no Espírito Santo. É rapidinho, tá? 45 segundos é muito pouco tempo, né? Mas no Brasil, a cada período desse, acontece um acidente de trabalho. É um dado muito grave. E quando falamos em mortes, o número chega a 98 por ano, somente aqui no Espírito Santo. Por isso, o Ministério Público do Trabalho faz uma campanha de conscientização neste mês de abril. A dor no joelho era algo insuportável. A cada dia a situação piorava. Jackson foi em busca de solucionar o problema. Se consultou com um médico. Ele recebeu um atestado, mas teve que voltar ao trabalho antes do previsto. Eu senti dores no joelho, procurei um médico especialista, que eu trabalho 14 por 14, e chegando o médico me deu atestado, a empresa recusou o atestado, cancelou e eu embarquei. No navio, 3 dias a bordo, o meu joelho estava inchado, caí da escada e me acidentei sangrando e tive que desembarcar imediato. Com a queda, o trabalhador teve que passar por cirurgias, acionou o INSS e também a Justiça. Quase 5 anos se passaram e chegou o dia de voltar para a empresa, mas isso não aconteceu. Ficou muito complicado, tanto que quando você vai para o INSS você fica um tempo sem salário. E para manter você, aluguel, medicamentos, tratamento, é muito caro. E o caso de Jackson não é um fato isolado. Ele engrossa uma estatística de que a cada 45 segundos, uma pessoa sofre acidente de trabalho aqui no Espírito Santo. De 2012 a 2017, mais de 16 mil pessoas foram afastadas das funções por causa dos acidentes. 462 funcionários morreram. O dado foi divulgado pelo Ministério Público do Trabalho. Somente no período de 2012 a 2017 foram gastos mais de 26 bilhões de reais com afastamentos. 14.412 mortes foram registradas. Esse dado ainda está aquém do que efetivamente ocorre em razão das subnotificações. Muitos acidentes do trabalho não são comunicados, então esse dado, que já é um dado muito alarmante, ele está aquém ainda do que efetivamente ocorre. Com o objetivo de diminuir os números, o MPT criou a campanha Abril Verde pela saúde e segurança no trabalho. Nós temos, infelizmente, uma cultura de violação aos direitos trabalhistas, né? A proteção do meio ambiente de trabalho, no meu modo de ver, é investimento. Você evita afastamentos do trabalhador, você evita gastos do Estado, você proporciona um trabalho seguro e digno que pode aumentar inclusive a produtividade. Olha, as causas dos acidentes de trabalho mais comuns são cortes, fraturas e contusões. 80% dos profissionais afastados são homens por estarem em profissões de maior risco. Para ver a programação do Abril Verde, basta acessar a página do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo na internet.
E a gente fica por aqui, lembrando que você pode rever as reportagens e o jornal completo no portal tribunaonline.com.br. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite.